Fala, meu oitavo ano! Tudo bem com vocês, galerinha? Tudo na paz, na tranquilidade? Vamos que vamos, porque nesta semana nós temos a prova integrada e nessa prova integrada, que essa é a nossa última aula do melhor ano de nossas vidas. Nessa prova integrada, eu coloquei o conteúdo para vocês lá, o conteúdo de comparatives, tá certo? Então é só isso que eu vou cobrar nessa prova integrada. São só 5 questõezinhas, então é tranquilo para fazer aí. Então, ó, o que vai cair está aqui, ó, comparatives, short and long adjectives. Então, só para lembrá-los, já que nós precisamos fazer essa pequena revisão aí antes da prova integrada, e também nós vamos começar uma unidade nova hoje. A parte gramatical nós vamos, aliás, começar e terminar, porque nós não teremos mais tempo, né? Então eu vou pular os textos, mas a parte gramatical eu vou passar para vocês, tá certo? Então é preciso que vocês entendam uma coisa agora, porque quando eu for falar do conteúdo novo, que esse não vai cair na prova, você já vai entender. Então, ó, quando eu trabalho com comparativo, eu preciso ter pelo menos duas coisas. Pensa numa balança, ó. Eu tenho que ter duas coisas. Por quê? Porque eu tenho que falar que uma coisa é mais do que a outra, ou eu vou falar que uma coisa é menos do que a outra, ou eu posso falar que elas são iguais. Então, comparar é sempre comparar algo, alguém com uma outra coisa, não é verdade? Então a gente compara o tempo todo, a gente compara os nossos amigos, os filhos, né? Os gostos musicais, comidas. Então, o tempo todo nós estamos comparando. E é isso que nós aprendemos em inglês, né? Só que para comparar em inglês, isso é revisão. Nós temos duas possibilidades. Nós temos que separar os adjetivos, porque a gente compara em cima do adjetivo, né? O bonito. Ele é mais bonito do que ele. Inteligente. Ela é mais inteligente do que ela. Interessante. Esse assunto é mais interessante do que aquele. Então eu uso adjetivos. Então eu fico focado em cima do adjetivo. E o adjetivo, a gente precisa separá-lo em duas categorias. Adjetivos que são curtinhos, que é chamado aqui de short. Vou até colocar em vermelho, ó, short, que são os adjetivos curtinhos, porque o comparativo é feito de um jeito e o long, que são os longos, os compridos, né? Que é feito de outra forma, tá certo? Então vamos ver como que isso é feito. Para comparar os adjetivos curtinhos, os short, a gente acrescenta o ER nele. Então, por exemplo, big, bigger, tall, taller, strong, stronger, tá certo? É isso que nós fazemos. O que mais? Short, shorter, old, older. Isso significa, esse ER vai significar o mais. Então, quando eu digo older, é mais velho. Quando eu digo bigger, é maior. Quando eu digo taller, é mais alto. Stronger, é mais forte. Então, esse significa mais. E depois tem o do que, né? Ou que é mais alto do que, é mais forte do que. Então, nós temos essas duas possibilidades aí. Essas duas não, desculpa. Essa possibilidade. São duas, mas eu não falei da outra ainda, né? Bem, ainda em relação aos adjetivos curtos, nós temos algumas coisinhas para comentar. Então, por exemplo, quando o adjetivo termina, ele é pequenininho, ele termina em CVC, que é uma consoante, depois uma vogal e outra consoante, a gente tem que repetir a consoante antes de colocar ER. Por exemplo, ó, tá aqui, ó, hot, lá embaixo, ó, consoante, vogal, consoante. Antes de colocar o ER, eu precisei repetir a letra T. Então, hotter. A mesma coisa com big, com dois Gs. Bigger. Fechou? Adjetivos que terminam com Y, certo?
a gente substitui o y por i e depois a gente acrescenta o er. Vamos ver um exemplo, ó. Tá aqui, ó, lucky termina com y. Aí eu tirei o y e coloquei o i para depois colocar o er. Lucky significa sorte, então mais sorte ou mais sortudo. Fora isso, é só acrescentar o er, certo? Mas o teacher, e se a palavra já terminar com a letra e? Se terminar com a letra e, você só vai colocar o R. Já termina com a letra E, é só colocar o R, não tem segredo aí. Aí é tranquilo. Vamos ver um exemplo, ó. Large, termina com E. Só colocou o R, larger, mais largo, mais maior também. Pode ser aí um sinônimo para maior. Beleza, Titi, então, mas você falou que tem duas regras, né? É de adjetivo curto, que é esse E quando o adjetivo é longo? Quando o adjetivo é longo, não dá para a gente colocar um Imagina pegar a palavra important e colocar um importanter. Beautifuler. Não dá para fazer isso. Então, quando o adjetivo tem 3 sílabas aí, a gente não coloca o a gente coloca o mais. E o mais em inglês é more. Então, é só colocar o more antes do adjetivo. Então, vai ficar mais bonito, more beautiful. Mais inteligente, more intelligent. Mais importante, more important, ok? E que mais? Mais confortável, more comfortable. Mais alto, more tall. Aí não, porque tall é pequenininho. Aí é taller. Mais velho, older. Percebeu? Mais interessante, more interesting. Mais curto, shorter. Então são essas as duas formas aí que vai cair, tá certo? Então para falar que um é mais do que o outro. Mas o teacher também comentou aqui que dá para a gente falar que é igual, né? E quando é igual, tá aqui, ó, do lado esquerdo, comparative similarities. São as coisas similares. Se é para falar similar, eu tenho que usar a palavra igual. Então é só a palavra que eu uso as, depois o adjetivo as. Olha um exemplo. Helen is. A Helen é as beautiful as Cecília. Então a Helen é tão bonita quanto a Cecília. Quer dizer que a Helen não é mais e nem a Cecília é mais. Elas são iguais aí. Então repara que no de igualdade eu não vou ter esse than, do que, né? O do que eu só uso quando eu digo que um é mais do que o outro. Quando é igual, eu não posso usar o than, eu tenho que usar as alguma coisa as. E essa informação é importante para a prova, porque tem alternativas que eu coloco as e depois eu coloco o than. Já está errada. Se você ver um as e no segundo espaço o than, você já elimina que essa não tem como você colocar. Fechou, galerinha? É isso, né? Então vamos lá, continuando então nas nossas regras gramaticais. Bem, durante o revisando de hoje, eu pedi para vocês, né, darem uma olhada na página 171 e 172 e 173, que tem um texto aí falando sobre lugares, né? Então eu preciso corrigir isso com vocês, por quê? Porque eu vou usar informações para gramática, né? Então vamos lá. Eu não vou traduzir o texto com vocês, porque como eu já pedi para vocês fazerem, né? Ó, a new city, certo? Então, a city is made of its buildings, streets, schools. Nós vamos falar aí de lugares, né? Até mesmo porque o tópico dessa unidade é turismo, tourism. Então, vai falar aí do Museu de Guggenheim, em Bilbao, né? Em Nova York, em Sydney e etc. Então, assim, né? Acreditando que vocês se prepararam na página 171 e 172, eu só vou passar as informações aqui para a gente já correr para a parte gramatical da unidade, tá bom? Então
Então vamos lá, deixa eu anotar aqui, ó. Então nessa primeira imagem, nós temos o Guggenheim. Com a letra maiúscula. Guggenheim Museum. E ele fica, esse daí fica em Nova York, né? Em New York. Open in, quando que ele foi aberto? 1959. Qual é o nome do arquiteto? Frank Lloyd Wright. Nacionalidade American. Então, o primeiro aí está completo. Deixa eu só arrumar que isso é básico acontecer. O segundo, esse é bem famoso, Opera House, né, que fica lá em Sydney. Sydney não é a capital da Austrália, para quem acha isso, é Canberra, certo? Todo mundo acha, 9 de 10 responde que Sydney é a capital da Austrália, e não é Canberra, em inglês Canberra. Bem, esse daí foi aberto em 1973 e o nome do arquiteto era John Utzon. E a nacionalidade dele é Danish. Danish, qual que é essa nacionalidade? Dinamarquês. O país é Denmark e a nacionalidade é Danish. E o último, novamente, é um museu chamado Guggenheim. Só que esse, diferente daquele de Nova York, esse fica em Bilbao, que fica na Espanha. Foi aberto em 1997 e o arquiteto é o Frank Gehry. Fechou? E a nacionalidade dele? Canadian. Canadense a criança. Fechou. Tá aí. Corrigidinho, bonitinho, maravilhoso. Vamos para a sequência. Aqui embaixo tem mais duas perguntas, né? Então vamos responder. What does it say about the number of visitors? O que é dito aí sobre o número de visitantes? Fala aqui. It is one of the most visited museums in New York. Então, é um dos mais visitados museus de Nova York. Então, aí a gente já entra na gramática com esse most antes do visited, já é a gramática. How does it compare with the other three landmarks? Então, como que ele é comparado? Comparado dizendo que it is the oldest of the three landmarks. Então ele é o mais velho dos três aí. The oldest. Também aí nós temos a gramática que a gente vai ver agora, esse oldest, certo? Então na sequência, como eu havia falado para vocês, vamos na página 174 para a gente trabalhar aí com a gramática. Vocês lembram agora no começo da aula que eu falei para vocês sobre o comparativo, né? Então, o comparativo, lembra que eu fiz a balancinha aqui, né? O que é mais, o que é menos, né? Comparando um com o outro. Agora nós vamos ver algo chamado superlatives. O superlativo. Então, cuidado, porque em português a diferença de comparativo e superlativo ela é muito tênue, ela é muito tranquila. Mas em inglês são estruturas gramaticais diferentes. Então precisa tomar muito cuidado, tá bom? Como assim? Bem, em português, quando eu digo assim, mais alto, estou comparando, mais alto do que? Superlativo é só colocar o mais alto. Então você vê que em português é muito simples, né? Eu coloquei o ou então a mais inteligente. Ah,
ela é mais inteligente do que você. Comparei. Ela é a mais inteligente. Não é mais comparar. Isso já é dizer que a pessoa é super. Ó, superlativo. É você pegar um e colocar no topo da pirâmide. Como, por exemplo, Cristiano Ronaldo é o melhor jogador de futebol na atualidade. Então, não tem ninguém para comparar com ele. O Neymar não se compara ao Cristiano Ronaldo. O Neymar é um bom jogador. Você consegue comparar. O Neymar é melhor do que, né? Do que o Mbappé, por exemplo. Aí você comparou. Mas comparar o Neymar com o Cristiano Ronaldo não tem como, né? Porque ele está no topo, certo? Então é isso. Então, por exemplo, Guinness Book, o livro dos records, é um livro que, se você pesquisar um site aí do Guinness Book, tudo que você encontrar lá vai ser superlativo. Tudo, sem exceção. No Guinness Book só tem superlativo, na verdade. Então vamos agora então ler aqui para a gente entender essa parada e já fazer os exercícios para a gente finalizar. Então, ó, quando nós queremos dizer que a coisa ou pessoa tem mais qualidade do que todos os outros, certo? Nós usamos superlativo. Então não é uma balança, mas agora é uma pirâmide e essa pessoa está lá no topo e todo o restante está para baixo, tá? Então nós usamos o comparativo para comparar duas coisas ou mais e o superlativo não, né? Para comparar, para dizer que um é mais do que todos os outros. Como nós fazemos o superlativo? Vocês lembram do comparativo? Quando eu disse que quando a palavra era pequenininha colocava ER? Pois é, no superlativo acontece a mesma coisa. Quando a palavra é pequenininha, eu coloco EST. Por isso que eu tenho o the best, né? Ou best friends forever, BBF, certo? Que é melhor, não tem como comparar. Então, olha o exemplo. Brazil is the largest country in South America. O Brasil é o maior país na América do Sul. Não tem como comparar. Não tem como comparar. Certo? Agora, quando o adjetivo é longo, lembra que eu falei no comparativo? Eu uso o more, né? E no superlativo, eu uso the most. Então, ó, Brazil is the most popular tourist destination in South America. Então, o Brasil é o destino turístico mais popular na América do Sul. Não tem nenhum outro país que consiga comparar ou se comparar ao Brasil. Fechado? Então, é isso daí. Então, as mesmas regras que tem para comparativo, elas também existem no superlativo. Pequenininho é o the e põe o est. Grandinho é o the most. Então, vamos fazer exercícios então. Então, vamos lá. The Great Wall of China is. A grande muralha da China é. The, não pode faltar o the aí, o ou a, ou os ou as. E eu tenho que usar o long. Long é uma palavra curtinha, então eu ponho o est. The longest, mais extensa parede no mundo. Christ the Redeemer, o Cristo Redentor, é the, não pode faltar, famous. Famous não dá para colocar o the most, colocar o est. Eu tenho que colocar o the most famous, certo? Então, o Cristo Redentor é o mais famoso, né? A obra, né? O ponto turístico mais famoso no Brasil. The pyramids are one of the oldest, dos mais velhos monumentos no mundo. Então, continuando. The Wailing Wall is one of the holiest. Porque aí, lembra, termina com Y, eu tenho que tirar o... mesmo que tem lá, tem aqui, tem. Também tem o CVC que repete? Tem, certo? Então, um dos lugares mais sagrados para o judaísmo no mundo. Esqueci o nome em português. Das Lamentações. Parede das Lamentações. Esqueci. Não é Muralha das Lamentações?
Muro das Lamentações. Isso. É um dos lugares mais sagrados. The Vatican is the smallest, o menor país no mundo. Continuando. The buildings of Frank Gehry are among os mais modernos, the most modern in the world. The Pacific Ocean is the, olha aí o big, CVC, repetir, the biggest ocean in the world. Certo? Agora vamos nessa, eu preciso do cold. Então, the coldest city, a cidade mais fria no mundo é na Sibéria, certo? Na Rússia. Hot, então, e um dos lugares mais quentes é o Death Valley, nos Estados Unidos. The CVC, hottest, com 2 T's. E o deserto do Atacama, no Chile, é mais seco, the driest. Fechado? Então, eita, bagunçou, vamos arrumar. Tá aí. Bem, galerinha, então a gente finaliza aí a parte gramatical desta unidade. E é isso, não há mais nada a se falar. Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse ano. Espero estar com vocês o ano que vem, né? Se alguém ficar de recuperação, nós ainda temos esse momento de recuperação, mas a parte de aulas gravadas, infelizmente, né? Mas também tem um lado bom, eu sei que as pessoas puderam assistir essas aulas depois e estudarem, podem assistir quando quiser, porque vai estar sempre no canal lá disponível para vocês. E foi um prazerzaço estar com vocês. O oitavo ano é uma sala muito legal, uma sala bem cheia, mas uma sala bem participativa e bem receptiva. Me receberam muito bem desde a minha primeira aula, então eu agradeço muito vocês. Obrigadaço, um bom ano para vocês, boas festas e tamo junto. Qualquer coisa, vocês têm o meu contato, é só mandar aquela mensaginha básica lá. Fiquem com Deus. Kisses, hugs and bye bye.